24 horas depois, cá estamos e recordamos das palavras de João Brás Frade quando iniciou este primeiro encontro para um Benfica bem maior e nos recordou a razão de ser deste movimento, constituído por jovens, por sócios, adeptos, mulheres e homens, que com uma única ambição, ter um Benfica bem maior, e este grupo de sócios juntou-se, trabalhou, produziu um documento e desse documento deu origem a um conjunto de temas estratégicos para o nosso clube, temas estes que foram sendo apresentados durante estas 24 horas. A primeira sessão que tivemos logo a seguir foi o futebol e os agentes, em que procurámos identificar e detalhar um bocado qual é o papel dos agentes, dos jogadores, face às mudanças na regulamentação que se avizinham. Há aqui uma nova reforma que é necessária e que a presidência da FIFA está a trabalhar neste domínio, que envolve treinadores, agentes e jogadores. O problema que o acréscimo de agentes traz para os jogadores e, portanto, tudo isto está a ser trabalhado. O que vai mudar na relação com atletas, clubes e entidades oficiais e os tipos de agenciamento que existem hoje e que motivaram aqui nomeadamente uma sugestão, é que este novo regulamento que está a ser trabalhado pudesse envolver as diversas associações com uma maior harmonia para poder ser executado este regulamento, portanto, por todos e para se levar em diante. E do futebol dos agentes passámos para a segunda sessão, o futebol academia, e aqui tivemos simplesmente a ambição de falar como é que se vai desenvolver e gerir uma das melhores academias do mundo. E no foco das academias estão os jovens e, portanto, um dos primeiros temas que foi falado, jovens entre os 15 e os 17 anos, têm que levar daqui da academia não só a experiência do futebol, mas também um equilíbrio com a sua vida familiar e, portanto, havia aqui uma ideia de criar um ambiente familiar e projetar aqui este bom ambiente para os jovens que, quando regressem a casa, que levassem com eles esta boa experiência. Depois, defendida a ideia que os treinadores devem permutar e fazer o intercâmbio com outros clubes para que, quando regressem, tragam esta experiência em prol do clube e, portanto, a harmonia entre os jogadores com o historial do clube enquanto jogador, treinadores licenciados no treino desportivo e profissionais com experiência prévia, tudo isto vai aportar ao clube boas experiências e um melhor desempenho desportivo, que é aquilo que todos nós queremos no final do dia e, portanto, boas relações com vários treinadores e clubes em vários países. Foi como fechámos esta sessão e passámos para uma outra sessão muito animada e que alimenta muitas redes sociais, que é o futebol e a gestão do balneário. E aqui falámos e ouvimos falar em futebol ou modalidades. Há diferença ou não há no balneário? Acho que percebemos que não há. Como identificar e desmontar as fações no balneário? Foi mesmo dito que o balneário tem liderança, não há partilha, portanto, esta questão das fações de quem esteve no painel está mais ou menos clarificado. O que nos une são os objetivos do clube, os individuais e os coletivos, e no fim do dia nós somos uma equipa una até no balneário. O impacto das notícias e das redes sociais no balneário e o papel do treinador, um tema debatido, em que se falou que a linha da frente está o treinador, o seu staff, onde está o psicólogo, a equipa técnica, estão cá para trabalhar com o treinador. Ele sim é que é o verdadeiro líder e ele é que está, no fundo, a orientar o balneário e, portanto, há um respeito profissional entre todos e é isto que pauteia a gestão do balneário. De vez em quando, lá se pergunta, então, mas o treinador não tem, de vez, que gerir alguma situação mais sensível de algum jogador que esteja mais em baixo? E aí percebemos que o jogador que não quer pôr em causa a sua comparência no próximo jogo e para ser chamado, vai primeiro falar com o psicólogo e o terapeuta e só mais tarde é que fala com o treinador e, portanto, o próprio jogador sabe gerir este equilíbrio entre as equipas de staff e as equipas da linha da frente e, portanto, no meio de histórias em que ouvimos falar do Eriksen e de como se deve ou não se deve comemorar o gol, mas o 100º gol deve ser comemorado, foi também tema nesta sessão do balneário e que percebemos que, no fim do dia, queremos mesmo é ganhar jogos. Futebol, estratégia desportiva. Aqui já é uma sessão um bocado mais técnica, porque queremos e quisemos abordar o equilíbrio virtuoso entre o scouting
e a formação, portanto, o recrutar e o formar, e a gestão entre os resultados desportivos e os resultados financeiros. Isto é um tema que durante estas 24 horas foi aparecendo em várias sessões e foi sendo debatido. E é engraçado porque estas sessões nunca estão isoladas, fazem ponte entre elas. E esta sessão fez a ponte com a academia, a importância de ter uma boa academia e de haver uma comunicação permanente em quem está na academia e quem está a gerir o scouting e a formação, para que se assegure que todo o talento que existe no clube é aproveitado. Existem também equipas de reserva, que também são extremamente relevantes e devem ser integradas no futebol profissional, porque elas permitem identificar o talento e, portanto, mais uma vez, este princípio dos vasos comunicantes entre as várias pessoas que integram o clube também aqui foi realçado. Controlar exaustivamente os vários campeonatos disputados pelo mundo, de maneira a ir buscar o maior conhecimento possível, aportar ao clube, e depois a fase entre os 15 e os 19 anos, extremamente relevante para scouting e formação, para assegurar que estes jogadores com estas idades se mantêm na instituição, para eles conseguirem absorver melhor, não só a nossa mística, mas também absorver melhor e formar e dar ao clube aquilo que eles têm para dar quando são ainda tão jovens. Passamos depois para um outro tema completamente diferente, um tema de futuro, mas bem presente, que é o Estádio da Luz 2030. E a ideia aqui é e será transformar uma ida ao estádio numa experiência única com um forte componente digital. Há questões que se colocam, não sabemos responder, mas lançamos as questões para que venham a ser continuadamente debatidas. Uma remodelação do estádio ou um estádio novo? O que é que devemos fazer? E o que é que os outros clubes lá fora que já estão a trabalhar em novos estádios, quais são as tendências e as políticas que estão a ser seguidas do ponto de vista de investimento? Como é que o 5G, que já cá está e já está nos estádios, vem alterar a relação e a experiência do espectador e adepto? Tem que chegar a hora de dizer que começámos aqui a falar em adepto, em espectador e em digital. A partir daqui, praticamente todas as sessões tivemos sempre a incluí-los na nossa conversa. E depois, por último, mas de início, por isso é que este tema é para começar a ser debatido, o Mundial de 2030. Poderá o Estádio da Luz vir a ser eleito? Sim. Quais são os requisitos que vão ser definidos para vir integrar o Mundial 2030, para que desde já possamos incorporar no novo Estádio da Luz 2030. E, portanto, temas extremamente de futuro, mas muito atuais, com decisões atuais e que importa para o nosso clube repensar. Um outro tema muito relevante, o tema das receitas e o tema de cenários de evolução da história do futebol, da indústria do futebol. Estamos a assistir a um momento de mudança de legislação, de regras, há um progressivo rebalanceamento da estrutura das competições para haver mais jogos de topo e mais jogos internacionais, que vão gerar mais valor. Isto vai fazer com que o futebol cada vez mais seja uma competição com marcas globais, 30 a 50, é o que se especula que venha a ser mundial. E isto será uma oportunidade para os clubes portugueses. E os clubes portugueses ou investem e entram neste leque de 30 a 50 clubes ou perdem uma oportunidade. E, portanto, esta é a altura para se tomarem decisões se querem crescer os seus orçamentos, mas de uma forma estruturada, responsável e sustentável, para competir internacionalmente. Portanto, este tema foi muito debatido nesta sessão e depois a obrigar os clubes a uma modernização. Modernizar as infraestruturas, modernizar as suas capacidades, as suas competências, investir em plataformas, investir no digital, em parcerias e, no fundo, em novos instrumentos de gestão. E, portanto, este tema das receitas é um tema que nos faz parar para pensar, olhar para o que outros andam a fazer e reposicionarmos para onde é que nós queremos ir. E, portanto, foram deixadas muitas pistas do que é que se vai aqui passar. Uma outra vertente de sessão seguinte, uma outra vertente de receitas mais ligada ao marketing e aos patrocínios, que tem a ver com o modelo tradicional de receitas como o conhecemos, está obsoleto, já não existe e, portanto, estagnou. E esta pandemia de Covid, de facto, veio comprovar. Portanto, há que mudar este modelo de receitas e, portanto, deixar de estar só a apostar na visibilidade, na bilhética e no merchandising e apostar mais num único produto,
que é o que é relevante para as receitas, que é o futebol. E, portanto, ao apostar para o futebol, para o produto de futebol, temos que olhar para os adeptos, temos que olhar para os consumidores e temos que lhes perguntar o que é que vocês querem. E, portanto, começa aqui a ser muito mais trabalhada a interação com o adepto, o feedback, o diálogo permanente e o envolvimento do adepto nas decisões que tenham que ser tomadas. E não é só ao nível do adepto. O patrocinador, propriamente dito, deixa de ser visto, ou deve deixar de ser visto, como um patrocinador. Ele é um parceiro e ele tem que ser integrado na nossa estratégia e tem que haver aqui uma permuta de ideias e uma permuta de oferta de produtos para que possamos, de alguma forma, elevar a participação de todos e cooperação no desenvolvimento do produto acaba por ser crítico neste domínio. Partilha de riscos, também foi falado, a necessidade de se conhecer muito bem individualmente cada adepto e o marketing digital é obrigatório, mas sempre cumprindo e respeitando aquilo que a legislação nos pede e que sem problema nenhum o faremos e, portanto, o digital, adepto e este equilíbrio, este feedback também aqui neste domínio aparece. E depois, aqui uma ideia que nós não temos visto muito trabalhado no nosso mercado, que é o jogador não está cá só para jogar no campo. O jogador é um parceiro do clube e pode ser usado pelo clube para ter um maior envolvimento no domínio digital, mas também como fonte de receitas para o clube. E, portanto, fica aqui um outro olhar para um jogador como um parceiro do clube. E com uma última sessão de futebol, vamos fechar, ou fechamos o futebol, em futebol feminino. E tivemos aqui tivemos boas notícias, ouvimos boas notícias com esta sessão, que é a importância e o crescimento do futebol feminino no panorama atual e futuro. A boas notícias é que está quase tudo para fazer e, portanto, é sempre bom olhar para a frente e ver que há caminho para correr. Isto porquê? Porque o grande desafio que há para as atletas mulheres é que o público seja educado e que aceite que haja jogadoras femininas. Se eles forem educados e se perceberem o papel das mulheres, os pais dessas jogadoras vão ter orgulho de ter uma filha atleta e não uma filha bailarina. E, portanto, isto é é o primeiro obstáculo que as atletas têm pela frente, é esta relação com os pais delas dizerem não, eu vou para o futebol. Isto não é uma decisão fácil. E depois enfrentar um pai e uma mãe, acreditem, não é fácil. E, portanto, este é o bom caminho. Sei que de primeiro estranha-se, depois entranha-se, mas de facto este é o caminho a seguir. Não desistem, as atletas, e foi isso que vimos nesta sessão, é que continuam a fazer o seu trabalho, pedem ajuda para as incentivarem enquanto meio ambiente em que elas vivem e, portanto, vamos ter mais mulheres a jogar futebol no nosso clube. Depois de termos dado algum destaque aqui ao futebol, passámos aqui num outro estágio das sessões em que começámos a introduzir o digital e a transformação digital de clubes de futebol. E, portanto, aqui o desafio é como é que os clubes vão crescer e o impacto da área digital, porque temos que começar a fazer esta transformação do clube tradicional para o clube digital. E, portanto, no centro da discussão, um termo que se usa muito, o engagement, o envolvimento dos sócios em todos os processos, em toda a definição do produto, na comunicação, no envolvimento do que diz respeito ao clube. O sócio faz parte do clube e o clube tem que ouvir o sócio e envolvê-lo nas suas dinâmicas. E fazer com que o social media, que mais não é que um canal e uma ferramenta de comunicação, passe a ser o dia-a-dia do clube e o sócio vai ajudar, sócio ou adepto, vai ajudar seguramente, aliás, até falamos no e-adepto, vai ajudar seguramente o clube a trabalhar e a saber comunicar, porque é preciso saber ter uma linguagem própria, é preciso ter as pessoas com os conhecimentos, é preciso dar este exemplo. Não é fácil e foi isto que nós ouvimos falar nesta sessão. Ouvimos falar em crowdsourcing, em que são plataformas para recolher ideias, recolher orçamentos, para ajudar a construir, e o clube pode aproveitar se trabalhar nestas ferramentas de crowdsourcing. E depois um último desafio, que foi aqui deixado, que é o adaptar. Adaptar as pessoas, adaptar a linguagem, adaptar a postura e dirigir-se a um público cada vez mais novo, socialmente mais desenvolvido no domínio do digital e, portanto, perfis mais jovens, mais simples, mais pragmáticos e muito para ontem. E, portanto, este é um grande desafio que os clubes vão ter que saber com quem estão a falar e saber falar em linguagem de quem está do outro lado. Nas modalidades, e aqui não consigo apontar tudo aquilo que
não consigo resumir tudo aquilo que foi dito, porque são muitas as sugestões que vêm das modalidades e a principal preocupação, que já está discutida noutras sessões, recuperar o primado do desportivo sobre o financeiro. Temos que voltar a ganhar. E, portanto, isto é uma mensagem que se ouviu nas sessões, nós ouvimos fora das sessões, mas ouvimos toda a gente a dizer o ganhar e o querer ganhar. E, portanto, este primado desportivo tem que voltar a imperar. A sustentabilidade das modalidades é obrigatória para assegurar que temos modalidades amadoras num clube português como o nosso clube. Temos que apostar em equipas séniores que sejam formadas em casa e, portanto, vamos voltar outra vez a recordar a academia, o scouting e, portanto, há conhecimentos internos, há competências para o futebol, vamos alargá-las às modalidades, vamos criar condições para ganhar títulos, vamos fazer aqui um trabalho consistente, transversal, inovador. Vamos mobilizar as partes interessadas e aqui falamos em atletas, equipas, técnicos, sócios, patrocinadores, adeptos, famílias e vamos dinamizar o ecossistema Benfica. Isto teve uma força muito grande na sessão quando este tema foi devidamente trabalhado. Mais uma vez, nas modalidades, temos que reforçar a componente do feminino e a igualdade e o inclusivo, portanto, são áreas que importa. E depois uma mensagem mais corporativa. Era relevante que a macroestrutura autónoma da SAD tivesse líderes nesta estrutura e que soubessem privilegiar o desportivo sobre o financeiro, que soubessem dar o exemplo e que quisessem desenvolver as modalidades. Portanto, fica aqui também um desafio para o clube de, ao mais alto nível, patrocinar esta grande aposta que todos temos. Aposta na formação genericamente, aposta contínua no desporto feminino e no desporto adaptado. Foram muitos os temas, é difícil de os resumir. E outro tema que também voltamos a falar na transformação digital de clubes de futebol e aqui um painel em que se abordou o tema do digital e da estratégia digital. Futebol é igual em todos os lados, jogamos todos futebol no campo, a diferença está na estratégia e no digital, como é que a vamos operacionalizar, como é que a vamos definir. O Egor até dizia temos que ser braves e temos que ser crazies. Portanto, há aqui mesmo uma ousadia de romper, disrupção e fazer diferente, porque o futebol jogamos todos. Saber trabalhar o digital, temos ainda muito para conseguir. E para isso precisamos de fãs, de sócios orientados para o clube, mais envolvimento, mais autenticidade naquilo que o clube está a promover, uma vez que este sócio digital é real, é muito mais informado e tem uma capacidade de ampliar aquilo que ouve e aquilo que vê. Portanto, é o melhor parceiro para promover os trabalhos do clube e, de facto, ficou só por responder uma questão que também já foi abordada noutras sessões, que é todo o afastamento que o digital traz à relação com os clubes, porque nós não estamos a falar diretamente com as pessoas estão distantes e nós não estamos a saber ler como é que as pessoas estão a pensar ou a agir. Esta distância, que impacto que isto tem nos nossos adeptos e sócios e como é que nós conseguimos, de alguma forma, promover e estreitar estes relacionamentos. E apareceram um conjunto de sugestões, criar fan clubs, criar maior engagement, esta palavra foi repetida ao longo das várias sessões, educar as pessoas sobre o clube e a cidade, e aqui há um projeto de cidadania, o clube envolver-se com a cidade, integrar os sócios e adeptos e contarem a história do clube e da cidade, e portanto há aqui um conjunto de ideias que foram lançadas e que vão ser giras de ser operacionalizadas. E depois voltamos a temas mais sérios de sustentabilidade e responsabilidade, neste caso ambiental, com o futebol. E os temas que quisemos neste final de encontro são temas para refletir. Não é só jogar futebol, não é só fazer dinheiro, nós também temos que construir a nossa relação com a sociedade, temos que saber deixar um bom exemplo no domínio do ambiente e da sustentabilidade ambiental. E é neste domínio que entrou este painel, em que veio abordar aqui temáticas de facto que são relevantes para os clubes virem integrar nas suas estratégias empresariais, porque não temos muito hoje ainda, não é visível que este trabalho esteja já a ser feito pelos clubes portugueses. E daí trouxemos ao painel oradores internacionais que partilharam connosco as boas práticas que são feitas noutros países e, portanto, os clubes deverão integrar medidas sociais e ambientais
e partilhar com a direção, com os colaboradores, com os atletas, com as famílias, entidades locais, as câmaras, os patrocinadores. Portanto, uma visão holística integrada num ambiente em que se está a trabalhar e onde se vive. Portanto, isto não basta o clube fazer, ele está integrado numa cidade e deve, em conjunto com a cidade, promover o bom ambiente. E o Benfica pode e deve liderar este bom exemplo e este processo em Portugal e, portanto, foi esta a ambição de que se trabalhou este painel. Se a estratégia for bem conseguida, traz mais valias para o clube, traz novos sócios, traz outros apoios financeiros e traz outros patrocinadores e, acima de tudo, é uma referência e um orgulho quando se olha para um clube que dá estes exemplos que não são somente financeiros. E, portanto, há aqui vários desafios, nomeadamente o tema da emissão de carbono. Há jogadores que estão a trabalhar, a ser envolvidos em projetos em que eles dão um exemplo do que é que se pode ser feito. Portanto, podemos ir buscar lá fora estes bons exemplos ambientais. E, no fim, uma sugestão de criar uma associação ambiental para o futebol que ajude os clubes nesta transição ecológica e os enquadre para os orientar nos passos seguintes. E, portanto, assuntos bem mais sérios, mas muito relevantes e bem discutidos. E depois passámos a uma sessão que tem aqui duas vertentes que nos são muito queridas, adeptos e casas de Benfica. Os adeptos, muito na perspectiva de, mais uma vez, colocar o adepto no centro da comunicação do Benfica, haver uma maior integração de sócios e adeptos, criar um welcome kit do sócio digital e, portanto, reparem, mais uma vez, adepto, comunicação digital, digitalizar meios, ter um canal aberto da BTV2 para sócios e adeptos, um conjunto de sugestões que foram sendo abordadas e zelar pelo civismo do comportamento dos sócios e adeptos. E isto é uma mensagem que uma das últimas sessões vai voltar a falar sobre este tema. As casas do Benfica, uma clara aposta na formação dos seus dirigentes, olhar para as casas do Benfica também como um espaço de exploração da restauração e do bar, como um canal de distribuição dos nossos materiais de merchandising, como um canal de angariação de novos sócios, uma plataforma alavancar a plataforma Negócios Benfica. Portanto, há aqui todo um envolvimento das casas de Benfica dentro da estratégia do Benfica e do clube e, portanto, há que olhar para dentro dos nossos grandes parceiros. O projeto Casa Benfica 2.0 é um projeto que está identificadíssimo, é pegar nele e pôr a andar e envolve também, mais uma vez aqui, os jovens com o Benfica Ativo, que são atividades que começam nos 6 anos e, portanto, há aqui um grande caráter associativismo associado e, portanto, muitos outros temas foram abordados. Então, aqui é que não havia resumos que chegassem para tantas ideias. Muito rica esta sessão. Penúltima sessão, muito falada nos dias de hoje, cartão do adepto. Os juristas que estão a trabalhar no movimento Benfica Maior quiseram que esta sessão fosse criada especificamente porque queriam passar algumas mensagens. E a temática em concreto chama-se Enquadramento Legal dos Grupos Organizados de Adeptos. E aquilo que são as principais mensagens que ficam é: a nossa lei sobre a violência está completamente desadequada do desporto em geral e, em particular, do Benfica. E a questão da identificação individual de cada adepto, que tem gerado e tem alimentado tantas redes sociais e tanta comunicação social, esta identificação deve ser feita, mas de uma forma reservada e pessoal. Não é para partilhar. E isto a ser feito é para se divulgar somente junto da autoridade, do clube e do próprio. E, portanto, tem que haver um claro respeito pela legislação de proteção de dados, o que a atual lei não está a fazer. E, portanto, não é preciso que o Estado intervenha. Se quiserem punir ou criminalizar os grupos organizados de adeptos, podem usar outros mecanismos sem ser a lei de 2019, textualmente o que foi lá dito. O cartão do adepto não resolve nada. Optem por processos de videovigilância, polícia, etc. Qualquer caminho para a prevenção é melhor que o cartão do adepto. E, portanto, eu diria, está lançada a discussão. E a última sessão, que foi imediatamente antes desta, Governance e cultura organizacional no desporto. Aqui também quisemos voltar outra vez a falar de temas de sustentabilidade, muito com cultura organizacional e com questões de
de desporto, cidadania. E, portanto, o moderador iniciou a sessão a lançar um desafio, se aparecer um adepto fervoroso que diga que não quer que a sua empresa gire o clube como um clube, mas quer que ele seja gerido como uma empresa. Como é que isto é? Ele pode ou não pode exigir? Pronto, a discussão acendeu-se, rapidamente os dois oradores falaram. A situação em Portugal atualmente é caracterizada por falta de governance. Os mecanismos de alocação de poder e de responsabilidades vai obrigar a maior interação com todos, mais cultura organizacional, mais debate com emoção e razão. O regimento jurídico das sociedades desportivas precisa de uma gestão racional e transparente e hoje constatamos que não há uma SAD capaz de gerar lucro. Portanto, tudo isto, sim, podemos gerir o clube não como um clube, mas como uma empresa, mas temos que mexer nisto tudo e, portanto, a pandemia veio agravar esta situação, porque a gestão das SADs desportivas e os gestores cada vez mais estão a ser pressionados para entregar resultados desportivos e, portanto, ganhar a qualquer custo está-nos a sair caro e este foi um tema que foi muito bem debatido nesta última sessão, que pediu que houvesse uma maior necessidade de autorregulação e mecanismos de controlo, porque no fim do dia, em empresas cotadas, a reputação é a rainha. O desporto deve ser visto como uma escola de cidadania e uma mais-valia para a sociedade em geral e foram mais de 24 horas, 13 sessões, 41 oradores, de 8 nacionalidades diferentes e, acima de tudo, para quem construiu e contribuiu para este encontro, bem-ajam a todos, obrigada e até breve.